Questão de número 2. Vamos lá então, turma? Vamos lá, questão 2, ó. Ao ancorar seu barco no litoral norte do estado de São Paulo, um pescador pode observar duas ilhas, as ilhas A e B, como mostra a ilustração. Qual a distância do barco do pescador em relação à ilha B? E use esse cos, é o cosseno, que é igual a 0,8. Antes de fazer a questão, eu quero que você lembre o seguinte: um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, tudo bem. Só que nós temos algumas relações que envolvem o ângulo, os ângulos internos e os lados. Você está vendo que eu estou destacando esse ângulo aqui. Vamos chamar ele de ângulo alfa, tá? Esse ângulo aqui, para ele pode se envolver aqui de três formas, gerando números. Esses números são chamados de razões trigonométricas. Calma, vamos explicar isso aqui. Ó, esse lado aqui, ó, esse lado, vamos chamar ele de B. Esse lado aqui, vamos chamar ele de C. O que você sabe de B e C? Você sabe que eles são catetos do triângulo, né? E que eles são perpendiculares, porque ele forma um ângulo de 90 graus. Tá bom. Agora, você vai entender o seguinte, que o ângulo alfa, tá? Ele tem um lado que está oposto a ele, ok? Então ele é um cateto oposto. Oposto está na frente. E um cateto que está vizinho dele, está adjacente a ele. Então eu posso dizer que o lado B é oposto a alfa e o lado C é vizinho, é adjacente. E aqui é a hipotenusa, né? A hipotenusa sempre vai ser oposta ao ângulo reto. Bem, aí nós temos na trigonometria do triângulo retângulo, nós temos as chamadas razões trigonométricas. Nós temos o seno, nós temos o cosseno e a tangente, que são razões. Você tem que lembrar que são divisões. Você vai seno, cosseno e tangente são números. Esses números vão ser encontrados a partir de divisões. Veja como é que eu encontro o seno. O seno não é isolado, o seno tem que ser de um ângulo. Então, do ângulo alfa, o seno do ângulo alfa. Olha o que você vai fazer. Você vai procurar o cateto oposto, então você vai pegar essa medida aqui, B, e vai dividir pela hipotenusa. É assim que se encontra. O cosseno não é sozinho, o cosseno tem que ser de um ângulo. Então, o cosseno do ângulo alfa que está destacado vai ser quem? Vai ser o cateto adjacente, o lado adjacente a ele, C, dividido pela hipotenusa. Então, o seno e o cosseno usa aqui no denominador a hipotenusa. Aqui no seno, o cateto é oposto e aqui o cosseno, o cateto é adjacente. Tá bom? A tangente também não pode ser só tangente, tem que ter o ângulo. Então, tangente do ângulo alfa vai ser quem? Vai ser a divisão entre os catetos, ok? Entre quem forma o ângulo reto. Então, cateto oposto, B sobre C. É assim que se calcula a tangente, tá? Então, são os três números que vocês têm que lembrar. Isso foi uma breve revisão, tá? Vamos apagar esse negócio aqui. Vou apagar isso aqui. Beleza. E agora a gente vai resolver a questão aqui usando essas razões trigonométricas aí, ó. Vamos lá, então. Você tem um barco. Esse barco, ele parou aqui, ancorou. Ele está vendo a ilha A e a B. Formou esse triângulo. Vamos chamar aqui A, que é a nossa hipotenusa. E vamos chamar aqui de B, um dos catetos. Você tem um ângulo alfa aqui destacado. Então, você tem que determinar o quem aqui. Está dizendo assim, ó, qual a distância do barco do pescador em relação à ilha B. Então, do barco daqui até chegar aqui. Então, você está à procura de quem? Da hipotenusa. Mas, para você encontrar a hipotenusa, usando Pitágoras, não dá certo. Então, você vai ter que usar uma das razões trigonométricas. Vamos ver, então. Você tem um ângulo alfa. Tá aqui um ângulo alfa. Certo. Ao lado dele você tem um cateto, um lado adjacente a ele. Tá bom. Então, o que você pode encontrar? Você pode encontrar o A aqui, ó. Então, você vai envolver aqui, ó. Você vai envolver
os elementos A, que é a hipotenusa, o 5 e o ângulo alfa. Isso que você vai envolver. Ok? Belezinha? Vamos apagar aqui. Isso. Tá. Vamos apagar aqui. Agora vamos para o cálculo, então. Como é que o cálculo vai ficar? O que eu tenho aí? Eu posso usar quem? Eu posso usar o cosseno, né? Ó, o cosseno do ângulo alfa é um número. Esse número eu vou encontrar dividindo dois lados. Quem são os lados? O cateto adjacente, ou lado adjacente, pela hipotenusa. Ok? Então, quem é um cateto adjacente a alfa, né? Quem é o cateto adjacente a alfa? É o 5. Então, 5. E a hipotenusa está na frente, né, do ângulo reto. Bem, olha o jeito que ficou aqui a minha equação aqui, ó. Ficou assim, ó. Cosseno de alfa é igual a 5 sobre A. Bem, o cosseno de alfa é um dado aqui, ó. Está no enunciado aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai substituir, ó. Vai colocar 0,8, que é igual a 5 sobre A. Vamos fazer aquela multiplicação, né, ó. Vamos fazer aquela multiplicação X-Men. Então, você vai ter 0,8 A, que é igual a 5. Então, A é igual a 5 dividido por 0,8. Certo. Como é que a gente faz essa divisão, então? Vamos tentar aqui fazer essa divisão, né? Ó, vamos dividir ela aqui. 5 dividido 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre quem? 8 sobre 10. Vou simplificar o 8 e o 10, vai dar o quê? 4 quintos, não é isso? 4 quintos. Então, vamos colocar aqui, ó. 4 sobre 5. Eu tenho uma divisão que envolve o número 5 e a fração 4 quintos. Vamos manter essa daqui, ó. Vamos manter 5 e vamos multiplicar pelo inverso dessa. 5 sobre 4. Então, 5 vezes 5 é quanto? 25, dividido por 4. Agora ficou fácil, é só dividir de 25 por 4. Então, nós vamos ter aqui um total, né? 6, né? 6 vezes 4 é quanto? É 24, o resto aqui é 1. 1 é menor do que 4, então nós vamos colocar os décimos aqui. Vamos transformar esse 1 em 10. Então fica 10 dividido por 4, que vai dar 2, né? 2 vezes 4, 8, o resto 2. Vamos colocar um 0. 5 vezes 4, 20. Então nós chegamos num total de 6,25. Qual é a alternativa? Alternativa A. 6,25 quilômetros. Beleza? Aí só foi uma revisão, tá? Uma revisãozinha para você entender que em um triângulo retângulo a gente pode determinar alguns números. Esses números envolvem um ângulo interno. Vamos colocar aqui um ângulo beta aqui, ó. E os seus lados, né? Eu vou destacar bem aqui um X e vou destacar aqui um Y. Quem eu poderia encontrar aqui, então? Vamos ver. O que esse lado é do ângulo? É o oposto. Isso aqui é quem? Hipotenusa. Hipotenusa é sempre fixo. Sempre na frente do ângulo reto. Então, você tem um cateto oposto, lado oposto e a hipotenusa. Só pode ser quem? O seno. O seno não é sozinho. O seno é de um ângulo. Seno do ângulo beta aqui. Vai ser, então, Y dividido por X. Beleza? Bons estudos aí, até a próxima. Valeu!